ele foi trabalhar lá em Canguçu e nós nos conhecemos na igreja. Nos conhecemos há 37 anos. Fazem 37 anos. 35 de casado e 37 que nós nos conhecemos. Nós fomos para uma campanha em Santa Vitória, fomos para outra campanha em Bagé, naquele tempo era a campanha de livros. Nós trabalhávamos com livro e ele também. E depois fomos para Rio Grande, aí nesse período eu fiquei grávida esperando o Jonas. E aí depois eu comportei um tempo ainda grávida, até enquanto eu pude. Depois aí que eu parei de comportar, porque nasceu o Jonas e ele disse, agora eu dou conta do recado no trabalho e tu fica em casa para cuidar do pequeno, né? Eu estava colportando em Pedro Osório e estava acampado lá num hotelzinho lá, mas lá tem um rio que quando dá enchente, desce água de Canguçu de Piratini, dá 60 quilômetros, emboca tudo ali. E já alagou aquela cidade de Pedro Osório uma vez. E eu passei de Pedro Osório para Cerrito, no outro lado, só o rio que divide, e eu fui para lá para fazer umas ofertas. E a água, tinha uma ponte de madeira. E quando eu passei para a água, faltava, acho, meio metro para chegar embaixo da ponte. E fez umas ofertas, e na última oferta que eu fiz, eu disse lá para o homem que eu estava ofertando, que graças a Deus ele ficou, disse, sabe que eu posso passar para lá, para em Pedro Osório, sabe que o rio me deixa? E ele disse, olha, se tu vai ligeiro, eu acho que tu vai passar. E eu desci, quando eu cheguei àquela ponte, era meio por baixo das árvores, desembocava para cá, e eu vi só um clarão de água. E as águas começaram a passar em cima. Passavam em cima das cabeceiras da ponte. Aí apareceu duas pessoas, ele disse, dá carona. Eu disse, mas olha, eu tenho sujeito e água abaixo, eu tenho que dar conta de vocês. Um casal, disse, né? Era um casal até. Ele disse, não, para nós não se preocupe, ele disse. Pode dar carona, não se precisa se preocupar eles conosco. E a gente passou e foi, e lá no fundo, eu ia sair mal com o carro. E ele disse, não, vai para a esquerda. E se eu tivesse indo para onde eu queria, eu ia aqui dentro do rio e ali, sei lá, o carro ia flutuando por lá. E no dia seguinte eu fui para lá para ver como é que estava. Assim, mas quando passamos o rio, isso. Tu atendeu e puxou para a esquerda? Sim, ali só saiu das águas, ali eles podem parar aqui. Tá, eu parei, de momento eu olhei, não vi mais nada aí. Eles desceram do carro? Desceram do carro, não vi mais nada ali. E eu até hoje penso que era 2 anjos de Deus, né? E ali no dia seguinte fui lá para ver, não vi mais ponte nem nada. A água estava para cima, estava para cima uns 10 metros para cima, mais ou menos, o socalito. Então isso foi... Até hoje eu penso que era 2 anjos de Deus, senão eu tinha caído dentro do rio, né? Então Deus sempre provê, assim manda anjo de Deus para nos ajudar. E eu tinha entregue propaganda numa escola aí, tinha um endereço que era para ir de noite. E um dia era noite e eu vi esse endereço, aí eu fui, era lá no meio de uns prédios. E eu fui para lá e olhei, não conseguia encontrar, e ali apareceu uma senhora com uma criancinha. Eu disse, a senhora mora aqui? Moro. Eu disse, tenho esse endereço, disse, mas eu não consigo encontrar. Ela olhou, não, mas esse é o meu, ela disse. Aí a senhora diz, olha, eu entreguei esse folder lá na escola tal, e a senhora preencheu, então eu vim para visitar a senhora e mostrar alguma coisa sobre a nossa revista, nosso amiguinho. Também eu trouxe um pequeno brinde para o seu filhinho. Eu disse, não, vamos subir. E aqueles prédios tinham só 3 andares, mas tínhamos escada por fora, e ali subimos, e lá em cima tinha uma sacadinha para entrar. Ela disse, entrem. Tá, eu entrei, mas ela disse, entrem. E aí ela voltou lá na sacadinha, mas eu tinha um colega, ela disse,
eu parei um pouco de dizer, deve ser um anjo que me acompanha, eu disse para ela. Ela entrou e voltou de novo, olhou a segunda vez, mas tu tinha um colega? Ela disse. Eu disse, deve ser o anjo que me acompanha. Aí apresentei ali a revista Nosso Amiguinho e ela realmente comprou a assinatura. Então vê que Deus, sempre a gente pensa que está sozinho, mas tem os anjos de Deus junto com a gente. Deus não deixa a gente sozinho. Para mim, a colportagem para mim é um ministério. É um trabalho de levar a mensagem de salvação para as pessoas. A colportagem na nossa vida é o que nos mantém. Nós somos o que somos pela colportagem. Nós somos a família que somos. Eu agradeço a Deus por ter colocado o Hilário na minha vida. Eu havia orado há um tempo pedindo a Deus que me desse. Eu sempre, na igreja lá não tinha rapazes, né? Tinha poucos. E eu pedi a Deus que me desse um companheiro cristão. Eu queria casar com uma pessoa temente a Deus e cristã. Não só da igreja, mas que fosse uma pessoa fiel e temente a Deus. E Deus colocou ele na minha vida. E eu encaro a colportagem como um ministério de Deus. E a nossa vida se resume na colportagem. Nossos filhos amam a colportagem. Então eles amam o trabalho, eles valorizam nós pelo trabalho que nós temos, pela educação que demos para eles. E eu encaro a colportagem como um ministério, como é tudo na nossa vida. Você que está me ouvindo, pode ser que Deus tenha um plano para você colportar. Então eu penso que você tem que fazer o melhor, porque quem sabe Deus tem muitas bênçãos através de você. Porque você pode ser um grande portador da mensagem da página impressa, um bom colportor para o Pai do Céu. Então esse é o meu desejo, que você seja um colportor. Então acredito que Deus tem muitas bênçãos para você e muitas pessoas têm por aí que eles precisam de você para você levar a mensagem. Este é o meu desejo.